Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amados cristãos ortodoxos, estamos celebrando hoje a maravilhosa festa do 10ª, da apresentação e entrada do Senhor no templo, em Jerusalém, 40 dias após o seu nascimento, em Belém. Nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo subiu para Jerusalém, acompanhado do seu protetor e guardião, o seu pai adotivo José, de sua Santíssima Mãe, até tal que sempre Virgem Maria, 3 vezes virgem, antes, durante e após o parto. E juntos foram para poder cumprir aquele mandato que ele mesmo, nosso Senhor e Salvador, havia dado a Moisés, que todo varão primogênito que nascesse e abrisse o ventre da mãe devia ser oferecido no templo, juntamente com ofertas, para poder purificar-se, libertar-se daquilo que era a sua apresentação, a dívida que teria para com Deus, por ser um primogênito, e portanto precisava liberar-se dessa dívida segundo a lei, de que o primogênito tinha que apresentar-se, porque seria ele pertencente ao Senhor. Todo primogênito varão que abrisse o seio da mãe pertencia ao Senhor, já era santificado desde o ventre de sua mãe, portanto era consagrado a Deus, tinha que ser oferecido a Deus, e para liberar-se desse direito, digamos assim, divino, deveria oferecer um sacrifício, que no caso das pessoas pobres, como o caso de São José e a Santíssima Virgem Maria, foi oferecido, portanto, um par de pombinhas. E aqui temos que perguntarmos qual é a origem disso tudo. Por que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo precisava apresentar-se para purificar-se no templo e depois ser libertado disso que era a sua apresentação? Qual a origem, primeiramente, dessa obrigação, segundo a lei, que nosso Senhor veio para cumprir? Ele que cumpriu todos os pontos da lei sem nada deixar para trás. Primeiramente, temos que nos lembrar que no Antigo Testamento, o livro do Êxodo, nos ensina exatamente sobre como se deu a libertação, a Páscoa dos judeus, a sua libertação do Egito para aquilo que seria justamente a busca pela terra prometida através do legislador Moisés, juntamente com Arão e todos aqueles, Josué, que foram responsáveis pela libertação do povo de Israel do Egito rumo à terra prometida. Isso da seguinte maneira: a Páscoa dos judeus ela foi originada de um evento no qual o Senhor disse a Moisés que o anjo da morte iria visitar todos os primogênitos do Egito, todas as pessoas que estivessem no Egito, se tivessem primogênitos, o anjo da morte visitaria essas casas e levaria todos para que o faraó pudesse finalmente ser sacudido em sua consciência, pudesse ser derrotado daquilo que fosse o seu orgulho, a sua dureza, e tivesse que ceder e dar um mandato e ordenança imperial de que deveria o povo judeu poder ser libertado do Egito. E assim se sucedeu. Entretanto, foi dito, com revelação a Moisés, que deveriam preparar um cordeiro, separar um cordeiro primogênito, sem mácula, sem defeito, preparar esse cordeiro e oferecer o que seria a Páscoa dos judeus. Seria a comemoração por antecipação de sua libertação daquilo que era a terra do Egito e o domínio do faraó. E com o sangue desse cordeiro deviam aspergir as suas casas para serem poupados do anjo da morte, para que o anjo da morte soubesse onde estavam aqueles que eram consagrados a Deus no meio do Egito, os filhos de Israel, distinguisse, não passasse naquela casa. O batente das portas tinham que ser ungidos com o sinal da cruz, para que com o sangue do cordeiro, a fim de que ali, naquela casa, o anjo da morte não passaria para matar o primogênito. Então os israelitas, todos eles, comeram, banquetearam-se no banquete da Páscoa, ofereceram o cordeiro a Deus, retiraram o sangue do cordeiro e ungiram seus batentes de suas portas, de suas casas, e foram poupados seus primogênitos. Isso não aconteceu, é claro, com os filhos dos egípcios, desde o gado, desde dos animais, todo aquilo que era macho primogênito foram mortos, todos os rebanhos dos egípcios, e também, obviamente, entre todos os primogênitos, também o primogênito do faraó não foi poupado, o que significou, portanto, que naquele momento o faraó viu que o Deus de Israel realmente já não ia mais poupar nenhum tipo de alívio para ele teve que ceder e teve que permitir que Israel pudesse ser libertado da escravidão do Egito, uma libertação da terra prometida. E é por isso que foi dito depois a Moisés que, como esses primogênitos foram poupados e consagrados a Deus, eles pertenciam a ele, a próprio Deus, porque Deus poupou eles em prol de fazer com que aqueles outros primogênitos fossem mortos para a libertação dos judeus. Então esses primogênitos eram pertencentes a Deus por direito. E, portanto, a partir daí,
A partir desta Páscoa, todo primogênito do sexo masculino que nascesse e abrisse o ventre da mãe deveria ser consagrado ao Senhor, para que sempre Israel se lembrasse de que Deus foi grande e poderoso para com a libertação dos judeus através da morte dos primogênitos do Egito, e que como Deus poupou os primogênitos dos judeus, obviamente significa de que esses primogênitos pertencem a Deus, são de Deus, e precisariam serem purificados e liberados do serviço do Senhor ao oferecerem sacrifícios no templo em Jerusalém. Era a maneira de que esses primogênitos foram purificados e liberados de servir ao Senhor, vamos dizer assim, exclusivamente, uma vez que por direito, a partir de agora, todo primogênito de Israel pertenceria a Deus, porque Deus os poupou em prol da Páscoa, então todo primogênito por direito era de Deus, e para que eles fossem purificados, liberados desse serviço ao Senhor, tinham que oferecer sacrifícios no templo. Assim, cumprindo a lei, sem retirar nada dela, nosso Senhor também como menino, Deus encarnado, cheio de sua divindade, juntamente com sua humanidade, sem confusão, sem mescla, mas também sem divisão, também humildemente colocou-se nos braços de José, de na Santíssima Theotokos, e se dirigiu para também ser apresentado a si mesmo no templo, 40 dias após o seu nascimento. E esse, portanto, foi a origem desta apresentação, dessa festa de hoje. A origem remota ao seu Antigo Testamento, como nós lemos nas Paramias, e, portanto, Nosso Senhor subiu a Jerusalém para cumprir esta mesma profecia. E nossos santos padres nos explicam, especialmente São Gregório de Nissa, São Metódio de Patara, em suas homilias para com essa festa. Nós lemos também o maravilhoso cano, serviços nas vésperas, nas matinas, o cano. Todos nos ensinam grandes mistérios a respeito dessa festa. E essas homilias dos santos padres profundíssimas nos diz o seguinte, que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na verdade, Ele mesmo foi quem chegou a cumprir verdadeiramente, o único que cumpriu verdadeiramente a festa da purificação e a apresentação no templo, foi Ele. Nenhum ser humano tinha capacidade de cumprir essa festa tal como Ele. Por quê? Porque nossos santos padres nos ensinam de que nós, homens, quando nascemos e somos os primogênitos, não vem de nossa mãe. Nós abrimos o ventre porque fomos o primeiro a sair. Mas alguém entrou antes e abriu o ventre de nossa mãe. Mas, no caso de nosso Deus Salvador Jesus Cristo, ninguém havia entrado e aberto o ventre para que o menino fosse concebido. O ventre foi aberto uma única vez, apenas para ele sair, porque sua concepção foi sem mácula, foi sem a participação da corrupção humana. Foi uma maneira sobrenatural pela qual o Filho unigênito de Deus, sendo primogênito também e varão da Santíssima Theotokos, abriu o templo da mãe, sendo primogênito, de uma maneira sobrenatural, distinto de todos nós e qualquer homem que possa vir ter nascido como primogênito, porque ninguém entrou primeiro para abrir o ventre. Nosso Senhor é que, nascendo dela, abriu o ventre da sua mãe, sendo ele primogênito. Por isso vemos que ninguém cumpriu esse mandato da lei de maneira tão perfeita e sobrenatural como nosso Senhor e Deus Salvador, Jesus Cristo. Grande esse detalhe que não podemos deixar passar para com as explicações para esta festa. E o que aconteceu foi quando nosso Senhor subiu para Jerusalém, subiu no templo. Logo se deparou, algo estranho aconteceu. Imediatamente uma figura, primeiramente, duas figuras, mas primeiramente uma delas, chamado Simeão, o que a igreja chama de portador de Deus, se dirigiu imediatamente a esse menino e o glorificou, o abençoou e começou a dizer coisas enigmáticas e maravilhosas acerca desse menino. E uma vez que somente ambas Theotokos guardavam em seu coração os segredos pelo nascimento do Messias, São José também aguardava em si, e ficaram surpresos de São Simeão conhecer este menino de maneira tão íntima. Claro, São Simeão conhecia, porque o próprio Espírito Santo, como nós lemos no Evangelho de hoje, de São Lucas, se diz que o Espírito Santo estava nele, vivia nele, e por isso o Espírito Santo apontou para ele quem era o Messias. E se São Simeão estava há muito tempo aguardando a manifestação do Messias a Israel. Por quê? A origem de São Simeão, por aquilo que pareça, se remota a 200 anos antes na linha do tempo desse evento que estamos falando,
da representação do menino Jesus. 200 anos, como isso é possível? Simples, logo irei explicar a vocês. Na época do governo do rei Ptolomeu, no Egito, na biblioteca de Alexandria, haviam todos os livros do mundo, e o imperador Ptolomeu queria que todos os livros do mundo possíveis e inimagináveis estivessem em sua biblioteca de Alexandria para ser o centro e referência mundial de conhecimento. E no caso da literatura judaica, ele escolheu, enviou cartas a Jerusalém, e todo o conselho dos anciãos decidiu selecionar, enviar 70 anciãos para poderem traduzir o hebraico para o grego todos os livros do Antigo Testamento. E entre esses 70 anciãos, Simeão foi escolhido 200 anos antes do que nós estamos falando do evento da apresentação, no ano zero, 40 dias do ano zero. Nós estamos dizendo que, portanto, nosso Senhor, São Simeão, estava entre esses anciãos da tradução para o que hoje nós chamamos a Bíblia dos 70, a Septuaginta, que é a versão do Antigo Testamento, que inclusive a Igreja Ortodoxa usa até hoje, sabendo que essa tradução é legítima, é mais fiel àquilo que era o original hebraico, e foi guardada e preservada muito mais até que a tradução de Peshitta, essas traduções modernas, massoréticas, que hoje sabemos pelos estudos que foram muito adulteradas, até a posição dos livros, alguns capítulos, alguns livros foram retirados, alguns livros foram mal alocados. Por isso, a versão dos 70 é a versão que nós da Igreja Ortodoxa guardamos, utilizamos, Septuaginta, e ela teve origem essa tradução, como vos disse, devido ao imperador Ptolomeu, que pediu que a Biblioteca de Alexandria tivesse esse conjunto de livros do Antigo Testamento traduzidos. E São Simeão ficou responsável, entre os 70 anciãos, de traduzir a parte do profeta Isaías, o livro do profeta Isaías. E quando ele chegou, certamente ele já devia ter lido muitas vezes essa passagem. Mas dessa vez, quando ele estava com a pena na mão, tinta e pena na mão, e ele lendo muitas vezes, mas talvez nunca tenha passado tão despercebido por ele, o que agora fitou a sua consciência. Eis que a virgem conceberá e dará luz a Emanuel. Como virgem conceberá? Pode uma virgem conceber? Foi o que ele pensou naquela época. Chegou a fraquejar, confundiu-se e chegou a duvidar de que de uma virgem poderia nascer o Messias, o Filho de Israel. Mas se a Escritura disse que era de uma virgem que nasceria o Filho unigênito de Deus na eternidade e encarnando de uma virgem, não era motivo de duvidar. E por isso, como tipo de punição, o anjo Gabriel apareceu naquele momento a Simeão, segurou a pena no momento de sua mão, no momento que ele iria adulterar a palavra, e a mulher conceberá, o anjo o reteu e o admoestou. Como duvidaste, agora viverás até o dia em que o Messias, nascido da Virgem, será por ti e por Israel contemplado, para todas as nações serem testemunhas, e tu viverás para ver a Virgem que concebeu e deu à luz a Deus. E assim São Simeão, como um castigo positivo para ele no caso, porque foi digno de ter a honra e glória de ser o homem que iria denunciar a Israel e a todas as nações de que o Messias estava ali vivo para ser manifestado de uma vez por todas para a glória de Israel. Portanto, esse castigo positivo durou 200 anos desde esse ocorrido. E se Simeão já era um ancião nesse evento, podemos dizer que ele tinha uma idade de mais de 200 anos, chegando já aos 300 anos de idade. Por isso, a sua figura, o seu ícone, mostra um ancião belíssimo, belíssimo, com longos cabelos e barbas, mostrando toda a sua longevidade, a sua espera ansiosa, e cansada e cansativa, até aquilo que foi esse dia maravilhoso, onde Simeão pôde ver que chegou Deus, o Espírito Santo avisou, finalmente. Aí está, nos braços desta virgem, aquele que tu duvidaste que nasceria dela, mas que agora vá e possa finalmente ser libertado de teu castigo. São Simeão, nós sabemos pela tradução, até o lugar que morava. Veja, já um ancião de quase 300 anos de idade, ele não morava no templo, como no caso, como nós vamos ver a santidade da profetisa Ana, o quanto ela realmente já não deixava o templo, trabalhava no templo dia e noite a serviço do Senhor. Já Simeão, pela tradução, sabemos que São Simeão morava ao sul de Jerusalém, na cidade de Catamon. Significa que era centro-sul de Jerusalém, longe do templo. Significa que provavelmente todos os dias Simeão caminhava longa distância para poder chegar ao templo e ficar aguardando e ver se ele, por algum motivo, veria o Messias.
Por isso vemos esse maravilhoso santo que morava na cidade de Catamon, longe do templo, andando com 300 anos de idade, todos os dias, ansioso, pensando, meu Deus, quando me liberar? Quando me liberarás desse fardo que já não aguento mais, o corpo caduco, a velhice? Nenhum homem foi projetado mais com seus pecados para viver tanto. Ó Senhor, manifesta Israel, teu povo. Por isso Simeão representa todo o Antigo Testamento, toda a lei de Moisés, que cansados, fadigados, já não aguentavam mais e suplicavam a Deus, fechando todo o Antigo Testamento e a lei na figura de Simeão, que simbolizava todos os profetas, todos os amantes da lei e todos aqueles que eram piedosos, assim como a profetisa Ana, que logo falaremos sobre ela. Simeão e Ana e outros grupos seletos em Jerusalém e em todo Israel eram poucos remanescentes que não pensavam a vinda do Messias de maneira errônea, como a seita dos fariseus, saduceus e zelotas, que mais imaginavam e concebiam um Messias que viria a nascer e viam um Messias político, um líder militar, um libertador de domínio do Império Romano. Não, Simeão e Ana, assim como remanescentes de Israel, pessoas piedosas, Simeão simboliza todos esses remanescentes piedosos que entendiam que o Messias viria para a libertação não geopolítica de alguma nação, mas uma libertação espiritual de Israel e de todas as nações através do Rei dos Judeus e Rei do Universo. E, portanto, Simeão simboliza a lei de Moisés, que cansada, todo o Antigo Testamento que ali descansou da lei para poder encontrar a graça. E aí temos a outra figura que estava com Simeão, Ana, e Ana do hebraico significa justamente isso, graça. Ana simboliza todos os gentios, que agora todos os pagãos, que finalmente agora poderiam, pela manifestação do Messias, vir a conceber a sua também iluminação e a sua salvação, a sua catequese, o seu batismo, a vinda da graça. Por isso Ana simboliza também todos os gentios que agora poderiam, pela manifestação de Deus, a todo Israel e a todas as nações, poderiam, portanto, os gentios também ter acesso àquilo que era a salvação, não só a Israel, mas também preparada a todas as nações. E Ana também é uma mulher da qual o Evangelho nos diz que ficou viúva após conviver 7 anos com seu marido. Vamos fazer uma simulação para a idade moderna? Significa que essa menina teria no mínimo 25 anos, quando ficou viúva, pela tradição da época. E depois, mais 25 anos, ela viveu 84 anos sem cessar, servindo a Deus dia e noite, jejuando e orando no templo. Então, é uma mulher que já tinha mais de 100 anos de idade, também simbolizando todos aqueles judeus cansados que aguardavam a vinda do Messias, desde Adão até esse ápice dos tempos, aguardando aquilo que fosse a manifestação de nosso Senhor a Israel e a todas as nações. Portanto, nós, quando vemos as homilias a respeito, portanto, dessa festa, como eu dizia, as homilias de São Metódio de Patara e São Gregório de Nissa, nos diz que, como nós lemos no próprio cânon da festa para hoje, essa festa que, em comparação a outras, possui um cânon pequeno em relação a outras grandes festas. Rapidamente lemos o cânon agora de madrugada, mas é profundíssimo as explicações. Talvez nós estamos lendo aquilo ali e não estamos atentos, talvez, suficientemente. Talvez não lemos na Escritura e não temos o conhecimento necessário. Mas nossos santos padres, como Metódio de Patara, Gregório de Nissa e tantos outros, nos mostram detalhes que nós não podemos deixar de perceber sobre a grande, profunda teologia dessa festa da apresentação de Nosso Senhor no templo. Simeão, quando chega e diz: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo. Esse descanso que Simeão fala, liberta, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, porque meus olhos contemplaram e viram a própria salvação. Para que Simeão está tão ansioso de ser libertado, na verdade? Porque ele estava ansiosíssimo para que, quando soubesse que a promessa dada a ele pelo Espírito Santo de que ele iria testemunhar e ver quem era o Messias, após ele ter o testemunho de quem era o Messias, ele estava ansioso para ser despedido desse mundo e descer correndo ao Hades, para correr a Adão, o primeiro homem criado, e dizer a ele: eu, Simeão, segurei nos braços o novo Adão, velho Adão. Todos nós que somos filhos teus e cansados e fadigados, juntos desde da tua geração até a minha, eu te digo, peguei nos meus braços aquele bebezinho que crescerá, irá ser um grande revelador dos mistérios de Deus para as nações, irá ser morto, crucificado, sepultado, mas ressuscitará e virá buscar a ti, Adão, e a todos nós, aqueles que aguardam a libertação de Israel.
Por isso, Simeão foi o primeiro homem a descer no Hades e ter consciência total, porque pegou nos braços o próprio Deus menino e pôde ser uma testemunha ocular segura, com muita confidência e autoridade. Mesmo antes de João Batista fazer isso depois, quando fosse assassinado por Herodes e descesse também o Hades, antes até do precursor, São Simeão foi escolhido para ser a primeira testemunha do mundo para Israel e as nações. Eis aí o Messias que chegou finalmente, já não aguentamos mais, a lei tem que cessar. E cansados entregamos agora para a época da graça, simbolizada pela profetisa Ana, que ao lado dele estava. E também pôde ali começar a anunciar a todos, e a profetisa Ana começou a dizer a todos, eis aí o Messias, esse é o menino Deus, do qual falaram os profetas, eis aí o menino Deus, vejam todos, ali está o menino Deus. São Simeão, portanto, foi o primeiro que desceu ao Hades e pôde dizer a Adão, primeiro homem, eu que sou teu filho, por filiação carnal, biológica e sucessão patriarcal. Agora seremos feitos filhos de Deus, muito mais do que tu que foste criado à imagem e semelhança. Seremos feitos também nós deuses, pela participação total na graça do menino Deus que uniu agora a divindade com a humanidade de maneira inseparável. E, portanto, agora nós não seremos apenas salvos e libertados do Hades, mas a deificação, a união de nossa humanidade com a divindade está preparada. E eu vi, peguei, toquei nessa realidade toda e anuncio a ti e a todos aqueles que estavam guardando no Hades a libertação segundo o Messias, que um dia desceria até a mansão dos mortos e destruiria os infernos e salvaria Adão, levando Adão e Eva, assim como todos os justos do Antigo Testamento, para aquilo que era o paraíso, que seria aberto por nosso Senhor e o ladrão São Dimas. Portanto, meus amados queridos cristãos ortodoxos, que maravilhosas explicações nossos santos padres vão nos dando a respeito dessa festa, e estas explicações são profundíssimas e não param por aí. Nós vemos e lemos também nos cânones hoje para essa festa, aquilo que diz respeito à profecia de Isaías, como foi lido também na paremia, na época do rei Osias, depois da morte do rei Osias, o profeta Isaías, portanto, estava diante do altar no templo e teve uma visão maravilhosa, uma teoria divina, uma visão divina, da qual ele viu os serafins com suas 6 asas, 3 pares de asas, um para voar, outro para cobrir os olhos, outro para reverenciar a Deus, não podiam fitar os olhos diante do trono de Deus, e gritavam: o seu santo dos santos, santo, santo, santo é o Senhor Deus Sabaoth, o trisságio ressoa pela nossa voz, santo, santo, santo é o Senhor Sabaoth, o céu e a terra estão cheios de tua glória. E esse trisságio, que foi visto em teoria pelo profeta Isaías, narra-se a continuação dessa teoria, de que o profeta Isaías viu que em certo momento no altar estava um carvão aceso. Esse carvão aceso, segundo as explicações dos santos padres, significa a divindade, toda a divindade de Cristo que estava sobre o altar. Já o profeta Isaías, vendo futuramente aquilo que seria o próprio Messias, o próprio Salvador Jesus Cristo, e o carvão aceso, quente, brilhoso, com aquela cor incandescente, significa no altar, portanto, a divindade de Cristo que futuramente iria encarnar. E foi dito que enquanto o profeta Isaías proclamava, visualizava aquele carvão e percebeu que aquilo era a divindade do futuro homem que encarnaria, como ele mesmo disse no seu próprio livro, de que agora virá aquele que será encarnado, Deus irá assumir a encarnação para nós. Foi dito que, portanto, na sua teoria, um dos serafins, enquanto os serafins voavam, dava com pinças para manusear esse carvão, e, portanto, pegaram uma pinça, que nós usamos mais ou menos nos serviços para poder também manusear o carvão. Então os serafins vieram ao prenúncio do que viria a ser a liturgia, como nós hoje celebramos também. Então vieram os serafins, pegaram esse carvão com uma pinça e tocaram nos lábios do profeta Isaías um pouco desse carvão, e proferiu-se aquilo que todos nós, quando comungamos no cálice, beijamos o cálice, todos nós repetimos quando comungamos: eis que isto tocou os meus lábios, apagará e tirará minhas maldades e purgará meus pecados. E ao profeta Isaías proferir isso, todos vocês devem, inclusive quando comungam e beijam o cálice, isso se diz na própria memória, na própria mente: eis que isto tocou os meus lábios e tirará e apagará minhas maldades e purgará meus pecados. E quando o profeta Isaías proferiu esta frase, nossos santos padres nos ensinam o seguinte a respeito desses mistérios: assim como a divindade é inacessível, até os anjos tinham que tocar essa divindade através de uma pinça,
Assim como o profeta Isaías teve que, através do movimento da pinça, os anjos não pegaram na mão e diretamente tocaram o carvão aceso, ou seja, a divindade de Cristo, diretamente nos lábios do profeta Isaías, mas usaram de uma pinça. E nossos santos padres, como volto a dizer, que prepararam as homilias para essa festa, nos dão alusão e nos mostram que essa pinça é a imagem da Santíssima Theotokos e Sempre Virgem Maria, a qual nenhum homem poderia ter acesso à encarnação e à divindade do Senhor, se não fosse através desta Virgem. Ou seja, a Virgem conceberá e dará a luz um filho. Então, portanto, através da Virgem, que é a escada onde Deus desceu para fazer esse homem habitar entre nós na terra, é através desta pinça, desse intermédio, que a divindade pode ser comunicada a todos nós homens. E esta imagem da Theotokos foi dada também justamente à apresentação no templo do Senhor. Simeão, representando todos os filhos de Adão e todos nós caídos, só pôde tocar na divindade juntamente com a humanidade do menino Jesus, porque a Theotokos levou em seus braços o menino para ele, simbolizando que todos nós os caídos só podemos ser salvos pela deificação através do intermédio da Virgem. Ela é a responsável em fazer-nos sermos capazes de nos unirmos ao próprio Cristo e termos, portanto, aquilo que é a nossa deificação. Portanto, através da pinça simbolizando a Virgem Maria, ela sendo a pinça da visão dos serafins, do profeta Isaías, Simeão representando toda a humanidade, foi possível, portanto, ele tocar nesse carvão incandescente, e não só agora apenas a divindade, como no caso do profeta Isaías, ele tocou ali, houve um prenúncio de que a divindade viria para o homem, devido ao que seria a futura encarnação. Agora, Simeão não tocou apenas a divindade, tocou a divindade sem separação da humanidade, uma união sem confusão, indivisível, ou seja, tanto a divindade quanto a humanidade de Deus, as suas duas naturezas foram dadas a Simeão, representando todos nós os caídos, mas isso só se deu por intermédio da Virgem, pois foi ela que concebeu, virgem, antes, durante e após o parto, através de seu corpo, sangue, suas células, através de sua natureza humana que Cristo teceu para si seu corpo, e através dela que Cristo foi levado ao templo, para que toda a humanidade pudesse, através de Simeão, ter o anúncio e a descoberta de que agora podes despedir em paz o teu servo, porque meus olhos viram a salvação que preparaste diante de todas as faces de todas as nações, luz para iluminar as nações e glória de teu povo Israel. Portanto, toda a humanidade pôde ter o anúncio de que o Messias encarnou e estava disponível já para iniciar a sua economia da salvação, através do anúncio de Simeão. Só até isso foi possível porque a Virgem, como uma pinça, pôde carregar esse carvão incandescente, ao qual nós não temos como carregá-lo. Só ela pôde carregar. O homem que tocasse isso, como diz o profeta Isaías, em sua visão, ele só pôde estar vivo diante da após contemplar aquilo porque Deus permitiu. Porque nenhum homem é concedido ver e continuar vivo, vendo esses mistérios, como o próprio Paulo disse. Aquele que veja esses mistérios já não pode estar vivo. Portanto, é por isso, meus amados cristãos ortodoxos, que essa festa tem profunda teologia. Poderíamos falar horas e horas juntos aqui sobre as profundas teologias de Simeão e Ana. Ana representando, portanto, um grande exemplo de que é uma mulher que não deixava o templo 24 horas, dia e noite, servindo em jejum e oração. Pois imitemos a profetisa Ana, não deixemos de maneira alguma a casa do Senhor, ao menos se temos que ir trabalhar e cuidar de nossos afazeres, voltemos sempre, não abandonemos o templo, não nos divorciemos, não nos divorciemos da igreja ortodoxa, ou ao menos se nós temos nossos afazeres e não podemos estar todos os dias celebrando a liturgia, infelizmente, como no nosso monastério em Boston, em Jerusalém, no Atos, há lugares onde a liturgia é celebrada todos os dias, se não podemos ao menos fisicamente estar no templo todos os dias, que todos os domingos estejamos como dia santo, a prioridade seja estar no templo. Como hoje, essa hora da madrugada, estamos aqui agora às 2h30 da manhã e estão aqui dedicados, firmes, colocando prioridade, já caminham trabalho cedo, alguns saem para trabalhar às 6 da manhã, outros estão virados do trabalho às 11 da noite, mas que sejam assim, que a prioridade seja a formosura da casa do Senhor, como número 1 em vossas vidas. Sigamos o exemplo da profetisa Ana nesse sentido, de que, por quê? Porque como ela serviu 84 anos ininterruptos de jejum e oração no templo, diante de toda aquela multidão de pessoas que estavam ali transitando,
e que nem perceberam que esse menino chegou, quem era, de onde veio, para onde vai, se nasceu em Belém, se é o Messias, se é Deus, se não é. Ela conseguiu se perceber que aquele era o Messias, porque foi a recompensa que Deus deu a ela, dizendo, como me serves 24 horas aqui, veja, eu mesmo agora vim me manifestar a ti. Ana, cheia de graça, graça para as nações. Eu mesmo vim me manifestar e tu podes agora me reconhecer-me, porque somos íntimos. Estás aqui 24 horas aos meus pés, servindo-me em jejum e oração. Por isso os seus olhos espirituais eram abertos, e assim como Simeão, o Espírito Santo nele morava, também a Ana era possuída do Espírito Santo e pôde reconhecer, portanto, a manifestação do Messias. E sigamos esse exemplo. Se nós estamos 24 horas no templo, ou se não podemos fazer isso, como os eremitas, como os exicastas, ao menos que a formosura do templo seja a nossa prioridade na nossa vida. Que vamos trabalhar, mas vamos sempre voltar ao templo. Se possível, pelo menos frequentemos as vésperas em algum lugar semanalmente, ao menos em nossa casa, façamos dela o Santo dos Santos, em nosso cantinho dos ícones, mantendo as orações da manhã, as orações da noite, os acafistos, e que todos os dias santos, a maior maneira de cumprir o mandamento, que nós vamos confessar os pecados, como é que nós ensinamos nossa confissão? Perdoe, Senhor Deus Todo-Poderoso, quero confessar, Padre, e infelizmente não amo a Deus sobre todas as coisas, nem o próximo como a mim mesmo. A maior maneira de cumprir esse primeiro mandamento, que os dois maiores mandamentos superam toda a lei, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, se dá somente e unicamente, só pelo fato de pisar no templo, estar adorando a Deus e em assembleia reunida com os irmãos em uma eclésia, em uma eucaristia de ação de graças com os irmãos, comendo do mesmo cálice, e depois terminando as refeições na trápeza para comemorar a Eucaristia, o divino banquete, só nisso já cumprimos o fato de amar a Deus sobre todas as coisas e estar com o próximo, se banqueteando com os irmãos. É a maneira mais eficaz de cumprir os mandamentos e a lei. Por isso, meus amados cristãos ortodoxos, não nos animemos mesmo nesses tempos terríveis. Aguardamos, na esperança de Simeão e de profetisa Ana, também a manifestação da glória do Senhor em sua segunda vinda. Nós, os cristãos dos últimos tempos, temos que estar sempre animados, como dizia nosso beato Serafim Roso. Não devemos estar nunca desanimados pelas condições favoráveis que nós encontramos em nosso século. Só haverá desconforto, na verdade. Não haverá nenhuma comodidade para ser cristão, mas mesmo assim inspirados pelas teologias do alto, que nos foi revelado nos serviços divinos, através dessa festa onde São Simeão, o portador de Deus, simboliza toda a antiga lei que agora descansou, pôde descansar, agora inicia essa época da graça, e nós nascemos nessa época da graça. Assim como Simeão portou o menino Deus em seus braços, e a profetisa Ana foi consolada como recompensa de servir no templo, ver o Messias. Talvez nós não tenhamos esse consolo durante a nossa vida, de nossos olhos espirituais serem tão abertos ao ponto de já nesta vida ver nosso Cristo como eles viram. Mas todas as vezes que nos aproximamos do cálice, no qual nós, sacerdotes, seguramos para vocês para darmos, assim como a pinça do serafim colocou o carvão aceso, a divindade provada pelos lábios do profeta Isaías, era a prefiguração também da colher, do cálice e do corpo e sangue de Cristo infalíveis de sua divindade e humanidade, divinizados, ressuscitados, imaculados, imortais mistérios, nos quais todos nós, por mais que não seguramos Deus nos braços como Simeão, podemos portar todo o corpo de Deus de uma vez dentro de nosso ser, através de consumir com nossos lábios, nossas línguas imundas, como nós proclamamos nas orações de comunhão, mas mesmo assim ardo sem ser consumido como a sarça de outrora, como disse São Simeão, o novo teólogo, rejubilando e tremendo participo do fogo, eu que sou erva, estranha maravilha, ardo sem ser consumido. Portanto, tendo tudo isso na memória, assim como Simeão portou o menino Deus em seus braços, nós, todas as vezes que nos aproximamos da comunhão dos santos dons, também somos portadores de Deus. Mantenhamos esta graça, essas memórias. A recompensa de Ana foi maravilhosa, mas a nossa recompensa também é magnífica. Todas as liturgias, onde também nós temos a capacidade de portar a Deus dentro de nós, através do mistério da comunhão, porque Deus não esqueceu de nós, permaneceu e fará conosco, junto conosco até o fim dos tempos, até a sua volta, e por isso ele deixou o seu corpo e sangue para serem celebrados e consagrados em todas as liturgias,
e a liturgia existirá até o dia que o mundo for mundo. O dia que não houver mais mundo é o dia onde a liturgia não vai ser mais celebrada e encerrarão-se os sacrifícios e os mistérios. Mas até lá, sempre haverá liturgia, sempre poderemos ser como Simeão e profetisa Ana. Encontrarmos Cristo e proclamar ao comungar, e por isso nas orações de ação de graças no templo, nós cantamos com Simeão após a comunhão, antes de começar o trisságio e finalizar as orações de despedidas da ação de graças. Agora, mestre, pode despedir em paz o teu servo, porque meus olhos viram a salvação que preparaste ainda faz todas as nações. Luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. Portanto, meus amados cristãos ortodoxos, festejamos jubilosamente com Simeão e Santa Ana. Amanhã comemoramos Santa Ana, temos uma Ana em nossa comunidade que é consagrada no seu nomástico, também a profetisa Ana. Amanhã celebra o seu nomástico. Muitos anos de vida longa, a pequena Ana, que nasceu, praticamente tem 1 ano de idade, fez sexta-feira, se não me engano, completou 1 ano de idade. Festejamos esta maravilhosa festa de maneira jubilosa, sabendo que pelas orações de São Simeão e a profetisa Ana, peçamos a eles que sejamos feitos também santos. O alto grau de santidade de São Simeão e Santa Ana são altíssimos perante Deus, são muito amados pelo Salvador, porque menininho foi segurado por eles no templo e por eles foi apresentado a Israel como os grandes convidados da manifestação dele, um menino que nasceu numa manjedoura, desconhecido para o mundo de animais. Foram esses grandes convidados que ele preparou para anunciar ao povo, dizendo: eis o grande rei Messias, rei da glória, nasceu e está perante diante de todos vocês, ó filhos de Adão. Portanto, nosso Senhor, que simplesmente não era filho de Deus por filiação ou adoção, mas por geração eterna, mesmo ele submeteu-se a esse mistério dessa festa, para que toda a lei fosse cumprida de maneira sobrenatural e Israel pudesse ter o anúncio de sua manifestação, assim como os gentios. E Simeão possuía uma santidade tão grande que certa vez um homem estava muito necessitado de orações e começou a rezar muito a São Nicolau, que resolvesse um infortúnio muito grande que ele estava passando, e de repente ele teve uma visão. São Nicolau apareceu a ele e disse o seguinte: o que tu estás pedindo, nem eu posso conceder. E naquele momento o homem ficou atônito e disse: mas o que é que tu, grande Nicolau de Mira, grande santo da igreja ortodoxa, um dos bispos, o protótipo de Cristo, que não posso ser, tu não posso, quem é que pode conceder o meu pedido? E ele disse: alguém que está acima de mim no grau de santidade. Ore a São Simeão, portador de Deus, e ele considerará o teu pedido. Daí tivemos, por esta revelação da tradição da igreja, sabemos que o grau de santidade de São Simeão, portador de Deus, é elevadíssimo. Portanto, peçamos a ele que nos faça também portadores de Deus no nosso coração, teóforos, cristãos ortodoxos, através da oração da profetisa Ana, nunca perdamos o zelo e a vontade, o desejo, o amor, a dedicação de servir a Deus no seu templo, isso como nós temos a nossa pequena capela, não importa o tamanho, não importa nada, ainda que tivesse uma pedra e um antimenso, se ali está a apostolicidade da igreja, se ali está o verdadeiro sacerdote, através da tradição, através do ensinamento apostólico e a sucessão apostólica, ali está o templo do Senhor, ali estão os seus santos, e por isso nunca perdamos a vontade e o desejo, através das orações de Simeão e Santa Ana, de estar no templo do Senhor, adorando e glorificando por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém.